Você digita o nome de um site, aperta Enter, em poucos instantes, a página aparece. Parece simples. Só que o computador não entende nomes como youtube.com ou wikipedia.org. Ele precisa descobrir um endereço numérico antes de fazer qualquer conexão. Quem realiza essa tradução silenciosa é o DNS. DNS significa Sistema de Nomes de Domínio. A ideia é parecida com a agenda de contatos do celular. Você escolhe o nome de uma pessoa, e o aparelho encontra o número correto. Na internet, você informa um domínio fácil de lembrar, e o DNS procura o endereço IP do servidor. Sem esse sistema, precisaríamos decorar sequências de números para visitar cada serviço. Um site pode trocar de endereço ao longo do tempo, mas o nome permanece familiar e a mudança não atrapalha quem navega. Imagine um arquivo gigantesco, distribuído pelo planeta, com gavetas para milhões de nomes. Não existe um prédio assim de verdade. É uma metáfora para entender como servidores de DNS dividem a responsabilidade sem depender de um computador central. Vamos acompanhar uma consulta real. Quando você digita um domínio, o navegador primeiro verifica se já conhece a resposta. Ele pode ter guardado o endereço de uma visita recente. Se encontrar uma informação válida, use esse resultado imediatamente e evita uma nova busca pela rede. Esse armazenamento temporário é chamado de cache. O navegador, o sistema operacional e até outros equipamentos podem manter respostas por algum tempo. O cache reduz espera, economiza tráfego e evita repetir trabalho. Mas ele não dura para sempre, porque os endereços podem mudar. Se a resposta não estiver em cache, o dispositivo envia uma consulta ao resolvedor configurado. Em muitas casas, o pedido passa pelo roteador e segue para um resolvedor do provedor. Também é possível usar outro serviço de DNS, escolhido manualmente no aparelho ou na rede. O resolvedor recursivo funciona como um pesquisador. Você entrega a pergunta e ele consulta os servidores necessários até obter uma resposta. Se não tiver o resultado em cache, começa a busca hierárquica. Voltando à metáfora do arquivo, o resolvedor é como um atendente que conhece a organização das gavetas. Ele não guarda todas as respostas para sempre, mas sabe quem consultar em cada etapa. Essa coordenação invisível acontece em milissegundos e permite que o usuário faça apenas uma pergunta. A primeira referência são os servidores raiz. Eles não entregam normalmente o endereço final do site. Em vez disso, indicam onde procurar informações sobre a parte final do domínio, como .com, .org ou .bairro. Existem 3 identificadores raiz operados por uma rede mundial de instâncias. O resolvedor segue a indicação e consulta os servidores responsáveis pelo domínio de topo. Para um endereço terminado em .com, esses servidores sabem quais são os servidores autoritativos do domínio procurado. Eles ainda não precisam guardar a página, apenas a próxima referência confiável. Por fim, o resolvedor consulta um servidor autoritativo. Esse servidor mantém os registros publicados pelo responsável pelo domínio. Um registro pode informar o endereço IPv4, o IPv6, os servidores de e-mail ou outros dados. Para abrir o site, o endereço IP é a resposta mais importante. Com o endereço encontrado, a resposta volta ao resolvedor e chega ao seu dispositivo. O navegador agora sabe qual servidor deve contatar. Repare que o DNS não transporta a página inteira. Ele resolve o nome. A conexão com o servidor do site acontece logo depois, usando outros protocolos. Depois da resolução, seu aparelho inicia a comunicação com o endereço recebido. Só então chegam os dados da página, imagens, vídeos e outros arquivos. Essa separação é importante. Uma falha no DNS pode impedir o acesso mesmo quando o servidor do site está funcionando perfeitamente. Cada resposta costuma trazer um tempo de validade chamado TTL. Enquanto esse prazo estiver ativo, o cache pode reutilizar o resultado. Quando termina, uma nova consulta será necessária. Um TTL curto facilita mudanças rápidas, um TTL mais longo reduz consultas, mas mantém respostas antigas por mais tempo. A resolução normalmente leva poucos milissegundos, mas pode ficar mais lenta. Distância até o resolvedor, servidores sobrecarregados,
perda de pacotes, ausência de cache e problemas na rede influenciam o tempo. Para ganhar velocidade e resistência, muitos serviços usam ANICas. Máquinas em lugares diferentes anunciam o mesmo endereço, e a rede encaminha a consulta para uma instância adequada, geralmente próxima. Como o DNS influencia o destino da conexão, ele também pode ser atacado. Em um envenenamento de cache, uma resposta falsa tenta fazer o resolvedor guardar o endereço errado. Isso pode redirecionar pessoas para outro servidor. Sistemas atualizados, validações e boas configurações reduzem esse risco. O DUSEC acrescenta assinaturas digitais aos registros. Ele ajuda o resolvedor a verificar se a resposta é autêntica e não foi alterada no caminho. Mas atenção! DUSEC não esconde a consulta e não criptografa o conteúdo do site. Sua função principal é validar a origem e a integridade da resposta. No DNS tradicional, as consultas geralmente não são criptografadas entre o aparelho e o resolvedor. Isso significa que quem opera partes da rede pode observar os domínios consultados. A situação não revela necessariamente tudo o que você faz dentro de um site, mas ainda representa uma informação sensível. Duas alternativas são DNS sobre HTTPS, conhecido como DUH, e DNS sobre TLS, chamado DOT. Elas criptografam o caminho até o resolvedor compatível. Isso dificulta a observação por terceiros nessa parte da rede. Ainda assim, o próprio resolvedor recebe a pergunta, então a escolha do serviço continua importante. Celulares, computadores e roteadores permitem configurar outro resolvedor. Antes de mudar, vale considerar política de privacidade, disponibilidade, suporte a DUSEC, localização da infraestrutura e desempenho na sua região. Não existe um serviço universalmente melhor para todas as pessoas e todas as redes. Quando um resolvedor fica indisponível, vários sites podem parecer fora do ar ao mesmo tempo. A conexão física pode continuar funcionando, mas os nomes deixam de ser traduzidos. Reiniciar equipamentos, testar outro dispositivo e verificar o serviço ajuda no diagnóstico. Trocar configurações sem entender a causa pode piorar o problema. Agora você já sabe o que acontece antes de um site abrir: cache, resolvedor, raiz, domínio de topo, servidor autoritativo e, finalmente, o endereço IP. Tudo isso ocorre tão rápido que quase nunca percebemos. Se essa explicação ajudou, deixe seu gostei, inscreva-se e comente qual tecnologia você quer entender no próximo vídeo.